Longos dias e belas noites, meus caros amigos e amigas. Meu nome é Fábio Souza. Eu sou uma pessoa com deficiência visual e assim feito vocês, ou pelo menos um tantinho de vocês, eu também mudei o meu conceito com relação ao Galvão Bueno. Galera, eu vou falar neste vídeo um pouco sobre o documentário que a Globoplay vai colocar no ar aí sobre o Galvão Bueno, né? Uma minissérie biográfica do Galvão. E vou abordar aqui o tópico da recusa de algumas personalidades do esporte que, ao ser convidada para dar o seu depoimento com relação ao narrador, simplesmente disseram não. Bom, eu antigamente tinha um certo ranço pelo narrador, não sei se era por causa daquele pachequismo, na minha cabeça ele era muito pachequista com relação à seleção brasileira, sabe? Ele colocava tudo muito lá em cima o tempo todo, e aquilo me gerava um certo asco com relação a isso, mas depois eu fui percebendo que era parte do seu trabalho e, enfim, a obrigação do narrador é sim vender emoção, como ele mesmo disse. E depois que ele começou a colocar ali as suas opiniões mais fortes, principalmente com relação a atletas que não faziam honra à camisa qual vestiam, por exemplo, o próprio Neymar quando trajava ali o fardo da seleção brasileira, sabe? O Galvão via que o Neymar fazia corpo mole, principalmente na Copa de 2014, quando a pecha do Neymar de Caicai ficou mais em evidência, né? Então, a partir dali eu fui tomando mais gosto pela figura do Galvão e entendi que sim, ele é de longe o melhor narrador e o mais emblemático que o país, que o Brasil já teve, sabe? E sim, ninguém pode negar que as principais competições esportivas transmitidas aqui no Brasil vieram para a gente através da voz do Galvão. E eu, na condição de uma pessoa que não enxerga, sim, dependia muito de sua emoção, de sua competência, de sua qualidade técnica. E o Galvão, ao longo de sua carreira, sempre entregou tudo isso com perfeita maestria, né? Então, eu acho que quando o Galvão é odiado por muitos, eu acho que muitos desses que o odeiam tinham a mesma visão que eu tinha, e aqueles que passaram a amar o narrador tiveram o mesmo conceito que eu passei a ter há pouco tempo, né? Saiu hoje uma matéria sobre esse documentário que vai ao ar, né, que se chama Olha o que ele fez, né? Essa frase clássica cunhada aí pelo narrador, né? Olha o que ele fez. E essa matéria abordava algumas personalidades que fizeram a recusa ao ser convidada para dar o seu depoimento. Entre elas teve ali o Nelson Piquet, né? Nelson Piquet se recusou a falar a respeito do Galvão. Acho que talvez por aquela coisa do Galvão sempre ter a preferência pelo Ayrton Senna, na época que a Fórmula 1 era de fato um esporte atraente de ser assistido, né? Naquela década de 80, 90, porra, a Fórmula 1 era simplesmente sensacional. Hoje em dia não é mais, hoje em dia é um bando de playboy correndo em carro de brinquedo, mas naquela época a Fórmula 1 pegava fogo mesmo e só tinha piloto fera, brabo, só casca grossa mesmo, e os embates que Senna travava com o Nelson não eram poucos, né? E o Galvão sempre teve a preferência pelo Ayrton também, eu também. Aliás, acho que todo brasileiro tinha na figura do Ayrton Senna um grande super-herói. Inclusive, eu lembro que um determinado ponto da história e da humanidade, uma revista publicou uma comparação do Senna como super-homem, o super-herói que todo mundo queria ter ao lado, sabe? O Senna, quando vencia as corridas e ostentava ali o pavilhão brasileiro, ele mostrava assim que era um grande herói da nação. Então o Nelson nunca teve isso, né? O Nelson nunca teve um terço do carisma do Ayrton, então era o bad boy, vamos colocar assim, né? Era o bad boy do momento. Embora hoje, assistindo também documentários sobre o próprio Ayrton, eu percebo que sim, o Ayrton era quizumbeiro pra caramba, também era o cara problemático. Ele, quando chegava numa equipe, ele queria a excelência o tempo todo. Bom, mais do que certo isso, mas ao mesmo tempo ele era um tanto encrenqueiro. A gente não percebia isso pelo nosso ufanismo, mas o Ayrton sim era um tanto encrenqueiro. E o Nelson sabia disso desde aquela época e talvez não ficava meio que rancoroso por causa que o Brasil não reconhecia isso também, né? Então foi sempre ali o bad boy da turma, enquanto o Ayrton o grande herói. Então o ranço do Nelson pelo Galvão surgiu a partir daí. Então quando o Nelson foi convocado a dar o seu depoimento, simplesmente disse não, e com suas razões. Outro também que criticou o Galvão, mas em tom de brincadeira, foi o Barrichello. O Barrichello falou aí que ele fala pra cara, né? Pra baralho, vamos colocar assim, né? Não pode falar palavrão no YouTube. Então o Barrichello também deu aquela alfinetada, dizendo que o Galvão fala muito, enfim, né? Mas óbvio que os três principais algozes, vamos colocar dessa forma, do narrador
é o jornalista Renato Maurício Prado, o Neymar e o Filipão. O Renato, porque no programa Bem Amigos, todo mundo sabe, teve aquela discussão ao vivo, onde o Renato fez uma brincadeira que o Galvão não gostou, o Galvão detonou o Renato em rede nacional ali, né? Então, a partir dali a coisa ficou feia. Aí quando o Renato foi convocado a dar o seu depoimento para o documentário, disse que não faria, porque se o Galvão quisesse que ele participasse, teria ido o Galvão em pessoa convidar o jornalista veterano, não ter mandado assessores do documentário. Então o Renato disse não. E com relação ao Neymar, é que o Neymar não aceita críticas. Galvão foi um dos principais críticos daquela pífia atuação que o Neymar teve na Copa de 2014 especial, e o Filipão também pelas críticas que sofreu depois de ser massacrado, humilhado, destroçado pela Alemanha lá no Mineirão, o famoso 7-1. Porra, o cara toma de 7-1 numa Copa do Mundo realizada no Brasil e ainda acha ruim quando alguém o critica. Então, Filipão, Neymar e Renato Maurício Prado disseram não ao documentário, mas tá aí, o documentário vai estrear, não sei se estreia amanhã ou vai estar estreando neste momento lá pela Globoplay, né? O fato é que deve ser um material muito bacana, eu gosto desse tipo de material. O Flamengo, naquela campanha de 2019, lançou o documentário Até o Fim, que é excelente, 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 sabe, de chorar de tanta emoção naquele documentário, sabe? Então, tem o Até o Fim, tem o do Corinthians também, Vai o Corinthians, parece que é o nome, enfim, sabe? As grandes conquistas sempre são assim, cunhadas com um grande documentário, um grande material posto a público depois que estas acontecem. Então, é muito bom você tirar um pouco do seu tempo caso você seja assinante da Globoplay. Eu não sou assinante de nada, enfim. Tenho apenas uma ou outra ali, né, bem baratinho, porque o serviço é bem caro, né, então não sobra tanta grana assim para poder dispensar em serviço de streaming, né? Então vou ver como é que fica para assistir aí. Então, mas quem tem assinatura do Globoplay, fica a recomendação, Olha o que ele fez do meu querido Galvão Bueno aí. Eu recentemente assisti também a transmissão do Galvão do Brasil e Marrocos. A primeira transmissão que o Galvão fez no YouTube foi muito boa, matei saudade do narrador. Aquela transmissão que ele fez também na final da Copa do Mundo, onde a Argentina foi campeão, foi belíssima, belíssima, assim, sabe? Então, a gente que volta a falar, a gente que não enxerga, depende muito desses profissionais, e que pena que estes estão entrando em extinção. Os grandes narradores clássicos estão dando adeus às transmissões, estão deixando espaço para essa garotada que vem chegando. Muitos deles são bons também, mas outros esquecem de narrar e ficam simplesmente fazendo piadinha ou até mesmo lacrando ao vivo, quando na verdade o foco da parada é vender emoção e não vender ideologia. Infelizmente, a mídia está enveredando por este caminho, e quem perde somos nós, telespectadores, em especial aqueles que não enxergam, que dependem das vozes alheias. Bom, galera, dito isto, quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal Jogo às Cegas, que deixem a sua curtida, deixem um comentário, digam para mim o que vocês acham aí do Galvão, enfim, de tudo que ele fez pelo esporte do Brasil, pelas transmissões, enfim, deixem aí seu comentário, suas críticas, suas sugestões, compartilhe o material de modo que a gente possa chegar a mais pessoas e vamos que vamos. O canal vem crescendo, atingir a barreira dos 300 inscritos em poucos meses, é uma alegria muito grande que eu tenho por conta disso, e espero chegar aos 1000 inscritos até o final deste ano, para que o canal possa se autossustentar. Para isso preciso do engajamento, da colaboração, do entendimento de cada um de vocês, e vou ficar na expectativa que vocês cheguem junto comigo nesta humilde empreitada. Uma outra notícia aqui rápida sobre o João Gomes, né? O Flamengo vendeu o João Gomes no início da temporada brasileira, lá para o Wolverhampton, né? E o meia, o volante, na verdade, vem se destacando pela sua, vamos colocar assim, agressividade dentro de campo, né? O João Gomes fez 9 partidas pela Premier League e tomou simplesmente 5 cartões amarelos. Claro, ele não teve expulsão, mas levou 5 cartões amarelos, que dá uma média de 1.8, é uma média altíssima até para os padrões do futebol inglês, que é um futebol pegado, embora os árbitros de lá deixem comer solto com mais frequência do que os árbitros daqui. Aqui a galera aplica muito cartão, trava muito o jogo, ao passo que os árbitros ingleses preferem deixar a partida correr mais solto. E ainda assim, o João conseguiu tomar 5 cartões em 9 partidas. Isso não está pegando muito bem para a imagem dele, porque obviamente ele já ficou suspenso uma vez, né? 3 cartões suspende para a próxima partida, né? E
Vamos ver se ele corrige. É engraçado que quando ele jogava pelo Flamengo, ele era um dos jogadores que menos fazia falta, que menos era divertido, e quando foi para o futebol europeu, a chave virou. Talvez ele está tentando mostrar trabalho e de forma exacerbada, e por conta disso está perdendo a mão na marcação. Claro que o João é um excelente jogador e é só questão de ajuste. Ele chegou na Europa há pouco tempo, né? Então basta apenas ajustar aqui e acolá, que com certeza ele fará a sua história, a sua tão bonita história, assim como ele a fez com a camisa do Flamengo. Falando em Flamengo, o Flamengo vai pegar o Corinthians na 7ª rodada do Brasileirão. Todos os ingressos já foram vendidos, Maracanã estará completamente lotado. Nos últimos 10 confrontos contra o Timão, o Flamengo levou ampla vantagem, leva ampla vantagem, tem 8 sucessos e 2 derrocadas. Corinthians só foi vencedor sobre o Flamengo das últimas 10 em somente 2, que por coincidência foram as 2 partidas do Campeonato Brasileiro da última temporada passada. Nas demais, o Flamengo amassou os paulistas na Libertadores com 2 vitórias vexaminosas, passou ali pela Copa do Brasil, enfim, entre outros confrontos. Nos últimos 10, 8 foram a favor do rubro-negro. Então, natural que pensemos que para este jogo da 7ª rodada, Flamengo sim entre em campo como favorito, mesmo porque o Timão não tá lá essas coisas. Flamengo demonstrou um belíssimo futebol contra o Fluminense ali na Copa do Brasil, então o Flamengo sim é favorito. E de antemão eu vou chutar aqui um placar para esta partida. Flamengo vai passar o carro em cima do Corinthians, colocando ali fáceis 3-0. Beleza? Flamengo vencendo e saltando na tabela. Com relação aos demais jogos da rodada e outros pitacos aqui a colar, eu falarei num vídeo vindouro. Valeu, galera? Então, muito obrigado. Hoje é sexta-feira. Curtam com seus familiares, aqueles que são de sair, de irem para as baladas, que curtam a sua noitada, que curtam com responsabilidade. Bebam o suficiente para serem felizes, mas não para serem idiotas. E sejam todos felizes. Muito obrigado, eu sou o Fábio Saúde, este é meu canal Jogas Cegas. Não se esqueça, galera, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam, ativando o sininho em especial, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!